Meu amigo Muricy Ramalho, que prazer falar com você. Você que é bom em tudo que você faz. Você como comentarista está arrebentando na Sport TV também. É um prazer falar com o Muricy, um dos maiores técnicos do Brasil, um dos mais campeões de todo esse país e que agora está numa profissão muito legal, que é a nossa profissão, e que está comentando bem pra caramba. É um prazer a gente ouvir o Muricy falando sobre futebol, porque ele entende pra caramba sobre isso. E surgiu a possibilidade do nosso querido Muricy Ramalho ajudar o São Paulo de uma forma indireta. Bom dia, Muricy, como vai você? Tudo bem? Melhor de saúde? Graças a Deus, depois que largou aquele negócio de ser técnico, parece que a coisa melhorou para você. A sua mulher te salvou, que eu acho muito bacana. Dizem sempre que uma grande mulher está atrás de um grande homem. No seu caso é mais do que verdade, porque mais do que a preocupação de tê-lo como um Muricy famoso, treinador, campeão, ela quis mantê-lo como o amor da vida dela, e isso eu achei uma das coisas mais incríveis que eu vi até hoje da carreira de alguém, e falei aqui na época. Parabéns a ela. Abraço, Muricy, bom dia. Bom dia, Atena, prazer falar com você, saudade do amigo, a gente fazer algum almoço aí pra gente se encontrar lá no Fausto. Muito legal realmente falar com você novamente. Claro, você falou tudo aí, tô muito bem de saúde, minha mulher realmente praticamente me salvou, né, disso, porque o futebol ele é bom, uma profissão legal, que deixa a gente bem até na parte econômica, mas com certeza para a saúde não é boa, porque você vive de resultado o tempo todo, a pressão é enorme, mas é isso, estou legal agora, estou uma nova fase da minha vida, comentando jogos, estou no meio do futebol, claro que não sou um jornalista, sou apenas um comentarista que dá uns palpites aí sobre futebol. Estou feliz assim, né? Sobre o São Paulo, o que acontece é que o São Paulo está numa situação muito ruim, às vezes as pessoas acham que a gente pode ajudar, então tem muita gente pedindo isso para mim. Conversei com o dirigente, só que eu tenho aquelas coisas, né, que meus princípios de que quando eu assino algum contrato, eu gosto de dar uma palavra para alguém, eu tenho que cumprir, né? Então eu tenho um contrato com a Sport TV até a Copa do Mundo, né? E espero cumprir, né? E o que eu posso fazer, ajudar o São Paulo, às vezes com uma palavra, né? Com um amigo, né? Eu, por exemplo, sou amigo do Dorival Júnior, às vezes quando a gente troca mensagem, conversa um pouco, né? E alguma dúvida que a diretoria de São Paulo possa ter, eu posso ajudar. Agora, coordenador agora não adianta, porque coordenador é o cara que faz o planejamento desde o começo do ano, já está tudo planejado, ou seja, não é certo ou errado, está tudo planejado. Então o coordenador agora não vai influenciar em nada, não vai acontecer nada. E agora está no momento que é com os jogadores, comissão técnica e diretoria. Eles têm que ter confiança, porque faltam 45 pontos ainda, né? O que tem que dar mais agora é tranquilidade para eles trabalharem, né? E deixar o Júnior comandar o time e buscar o resultado. Não tem outra forma, não tem fórmula mágica. Eu não vou chegar lá agora, vou mudar nada, primeiro porque eu não sou mais treinador, entendeu? A única coisa que o cara pode mudar é quando ele é treinador, mas eu não sou mais, né? Eu posso dar uma palavra de vez em quando, somente incentivo, né, Datena? Muricy, eu te conheço muito bem. Você não falaria nem em ajudar o São Paulo se não tivesse falado com o Dorival. Você manteve contato com o Dorival? Claro, essa foi a primeira coisa que eu fiz, e principalmente quando o dirigente ligou para mim, eu falei que o Dorival tá sabendo que está ligando para mim. Não, tá sabendo, eu falei para ele que o Dorival é um amigo de muito tempo, né? Eu converso com ele de vez em quando, né? Eu que praticamente incentivei ele a ser treinador, porque ele não queria, ele queria ser gerente de futebol, como ele era no Figueirense, depois foi meu auxiliar. Então, é claro, a primeira coisa que eu fiz, você me conhece bem, né? Não tem esse negócio de estar telefonando por trás, eu não preciso mais, não sou técnico, não sou mais nada. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com o Dorival. Muricy, olhando de fora para dentro, e você já salvou o São Paulo lá dentro, tem jeito o São Paulo de escapar dessa? Eu acho que tem jeito, viu, Datena? Sabe por quê? Porque a gente não sabe como é, porque a coisa mais importante nesse momento aqui é o ambiente, claro, que a gente não sabe, né? A gente só ouve falar da parte dos jogadores, do treinador, que o ambiente ainda é bom, né? Eu, quando peguei em 2013, o ambiente não era bom, porque havia excessos, né, de jogadores, ou seja, jogadores insatisfeitos, né? E isso não tem como, né? Estava em 18º lugar, ou seja, e com um pouco menos jogos do que esse agora, né? Então era um ambiente duro, que eu tive que tomar medidas realmente complicadas e duras, mas o técnico é assim, tem que tomar medidas. Tive que realmente tirar alguns jogadores e pôr alguns jogadores que não
que ao ver da própria diretoria não tinham muita simpatia por eles, mas foi os caras que tinham fome na época, porque chega um momento que só o talento, né, só os craques não resolve. O que resolve agora é você querer mais que o outro, entendeu? Então, é isso que eu fiz na época, deu resultado, São Paulo acabou em 9º lugar, inclusive, né? Mas é um momento difícil, mas só tem essa maneira, ou seja, a comissão técnica, junto com os jogadores, tirar o time desse momento. Eu tenho uma imagem sua, que todos nós temos, do São Paulo em dificuldade, e você, quando o São Paulo fazia um gol, você batia assim na direção de onde a gente tira a veia do braço, tá mostrando sangue, que é raça, que é luta. É aquela história do trabalho e tal, mas de muita raça, muita luta dentro de campo, você batendo no braço. Aquela imagem, acho que é a imagem perfeita que você quer passar agora, né? O São Paulo precisa disso mais do que qualquer outra coisa, tática, técnica, qualquer outra coisa precisa disso agora, né? Com certeza, precisa muito disso, de muita confiança, de acreditar neles mesmos, entendeu? Porque eu sempre falo, acho que em todas as profissões, o cara no momento ruim é que ele mostra que é bom, entendeu? E eu sempre tive essa facilidade, ou seja, no momento que eu era pressionado, é onde que eu dava mais a resposta, entendeu? Então, é agora que as pessoas, né, que estão comandando lá, que tem que mostrar que são diferentes, que estão num grande clube como o São Paulo, entendeu? É agora que tem que mostrar. E ter determinação mesmo, ter raça, ter vontade, querer mais que o outro, porque o futebol está muito parecido, né? Tá tudo igual aos times, né? O último ganha do primeiro, o primeiro perde para não sei quem, então tá muito parecido. O que faz a diferença é o que quer mais que o outro, entendeu? Então a gente espera que o São Paulo queira mais que o próximo adversário, que vai ser o Vitória, né? Para começar a dar uma arrancada, né? A distância não é muito grande. A distância, por exemplo, do São Paulo para o 11º lugar, que é o Atlético, é de 6 pontos, entendeu? Então tudo é possível, agora desde que, claro, tenha muita confiança, muita determinação, né? Todas essas coisas que o ser humano precisa ter, né? Olha, eu sou um jornalista idoso, mas de vez em quando eu fico emocionado com algumas entrevistas. A maioria eu tiro de letra e tal, mas eu me emociono quando eu entrevisto o Muricy, porque eu conheço o Muricy, eu tenho respeito, eu sou fã do Muricy, é diferente. Então, alguns caras eu fico realmente emocionado. E não tem uma entrevista que eu faço com o Muricy que eu não me emocione. Eu acho gozado, porque o Muricy hoje seria treinador de qualquer time do Brasil e qualquer time do mundo, se você quiser saber, pelo currículo que ele tem, pela capacidade que ele tem. Mas por que o futebol cobrou tanto do Muricy? Por que o futebol deixou sequelas físicas do Muricy? Porque o Muricy, na linguagem do futebol, nunca roubou ninguém, principalmente o São Paulo. Porque não interessa o que o Muricy ganhava ali dentro, né? Não compensava o que ele ganhava. Às vezes é difícil a gente tentar explicar isso, mas como eu já ganhei muita grana também, eu vou tentar explicar agora aqui. Tem uns caras que ganham grana e fazem o seu trabalho. Não que fazem mal, mas fazem o seu trabalho. E se o resultado não for positivo, dá na mesma, porque o cara continua recebendo no dia 5, no dia 10, ou se tem 90 dias no mês, depende do clube, o cara continua recebendo. Não importa o resultado do trabalho. Fiz um belo de um contrato, o clube tem que cumprir, se não cumprir vai me pagar, multa contratual e daí por diante, o cara vai embora. O Muricy sempre foi assim em todo o clube que ele trabalhou. Ele sempre teve problema, inclusive teve problema no Flamengo, físico, entendeu? Quer dizer, o trabalho sempre cobrou muito do Muricy, principalmente no São Paulo, onde ele jogou e sempre gostou de São Paulo, porque o Muricy é assim. Ser profissional é muito legal, é bacana falar, o cara é profissional. Mas o duro é que quando o cara é profissional, é um pouco mais que isso. É por isso também que eu não aguento mais trabalhar. Você pensa que eu não passo mal? Eu já falei várias vezes dos problemas físicos que tive, que me levaram órgãos importantes e tal. Mas é porque a gente não é só profissional. É porque a gente, além de fazer o que faz e que deve fazer, que muita gente ganha muito e nem profissional vai além do limite. Foi por isso que o Muricy parou, talvez, numa condição em que ninguém pararia, porque ele poderia continuar sendo técnico durante muito tempo. A mulher dele foi lá e resgatou o Muricy, porque num processo desse você não sabe o que está acontecendo com você. Precisa de alguém que te ame e te salvar dessa coisa. Foi o que aconteceu com o Muricy. E é isso que acontecia com o Muricy, principalmente no São Paulo.
Tem cara que vai lá, faz o dele e vai embora, né, Muricy? Não deixa de ser profissional. Mas deu o expediente, ele fecha a casinha e vai embora para casa dele, não tá nem aí com o resto que acontece. Ou eu tô enganado, Muricy? Mas é isso mesmo, seja, só que, cara, a gente tem uma conta aí, né? Você sabe, né? Você também é muito parecido comigo, ou seja, muito verdadeiro. Não tá aí só pela grana, ou seja, claro que nós somos profissionais, temos que ganhar, temos nossas contas para pagar, mas nós temos que dar um algo a mais, cara, porque senão você não consegue. Ou seja, eu consegui todos os meus resultados, né, na minha carreira, principalmente no São Paulo, que foi o mais difícil, porque a cobrança era muito grande, sempre queriam me tirar, né? Essa aqui é a verdade. E eu era um cara que naquele momento eu realmente me desdobrava, dava o máximo, porque respeito demais o clube, principalmente o torcedor, porque a gente não trabalha para as pessoas que estão naquele momento, é para o clube, né? E aí, claro, você tem uma conta a pagar porque vai na saúde, né? Mas graças a Deus eu estou bem. Mas eu acho que a gente é assim, ou seja, cada um escolhe a sua maneira de ser. Eu fui sempre assim, briguei muitas vezes contra interesses, duro pra caramba, né? Mas eu acho que esse é o caminho, né? Eu escolhi esse caminho, que é o mais difícil, mas escolhi. E estou feliz assim, né? E tomara que o São Paulo encontre dele agora, que isso é fundamental. Porque acontece que, esse que você falou é verdade. Depois não tem um resultado, né? Claro que tomara que não caia, mas se acontecer, o jogador vai embora, vai para qualquer lugar aí, tá tudo certo. Mas não é assim, cara. Não é assim. O torcedor fica lá sofrendo, o clube fica também sofrendo na parte econômica e tudo. Então, o profissional que está lá agora, principalmente os profissionais que estão agora lá, comissão técnica, jogadores, tem que pensar nisso, cara. Tem que pensar que o clube continua e que tem milhões de torcedores que estão apoiando todo jogo, a 50 mil torcedores no Morumbi. Então, chegou a hora dos jogadores a dar um pouquinho mais da resposta para esses torcedores. O próprio São Paulo se meteu nessa porque o São Paulo se esqueceu do clube que é. Não é só campeão mundial, não. Né? Tirando o fato de ser campeão mundial e ter um alcance globalizado, o São Paulo é o São Paulo, sempre foi o São Paulo. São Paulo já jogou gente lá que hoje em dia o cara que usa a camisa do São Paulo devia ter vergonha em não jogar bola ou tentar jogar, pelo menos. Às vezes jogar não dá para jogar porque não tem a técnica desses caras que eu estou falando. O primeiro cara que eu lembro aí é do Gerson, que era muito amigo meu, assim como o Muricy, e que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gerson, por isso eu amo o Gerson, entendeu? O Neto também jogou lá e tal, é meu irmão, mais do que irmão. Mas o Gerson, ele pegava carro, porque ele não gosta de avião, para vir treinar no São Paulo, lá do Rio de Janeiro e vice-versa. Então eu me lembro assim do Gerson, para não falar de Pedro Rocha, que era outro grande amigo que eu tive, um meia, Dario Pereira, Roberto Dias, canhoteiro, que eu não vi jogar, mas dizem que era fantástico, Leônidas da Silva, enfim, eu não vou ficar aqui falando de... ter tanta gente que jogou no São Paulo, Raí, meu Deus do céu, meu irmão, né? Mas o São Paulo esqueceu da identidade dele e deixou ser usado. Por exemplo, 2 técnicos que passaram por aqui, que vieram de fora, que achavam que estavam inventando a roda, um foi lá pro México, se deu bem pra caramba, e o outro foi pra seleção argentina, se deu mal pra caramba, mas usaram o São Paulo, um time campeão mundial, para passar por aqui e contratar um monte de jogadores que depois o São Paulo não soube o que fazer com eles. E implantar filosofias de jogo completamente diferentes, alguns até revolucionários, não estou dizendo que são ruins, nem o Balsa, nem o Osório, nada disso. Mas aí o São Paulo foi se perdendo até chegar ao Rogério Ceni, que é onde eu queria chegar. Muricy, como é que você observou, você que foi jogador também, de repente o Rogério, eu sinceramente na época eu falei... Acho que o Rogério vai ser um grande treinador, mas não devia pegar essa parada agora. Devia pegar times menores, talvez a base do São Paulo. Pô, começou assim, todo mundo começou assim. Eu me lembro do Muricy aprendendo com o Telê. Me lembro muito bem do Muricy aprendendo com o Telê. Não tem coisa mais legal do que aprender. Acho que foi erro do São Paulo e erro do Rogério também em aceitar o cargo. Mas, Muricy, eu não vou nem pedir para você falar sobre o Rogério especificamente, mas eu quero que você fale de uma forma geral. O São Paulo meio que esqueceu do poder que tinha, né? Aquela história de se amarrar o elefante numa cordinha e o elefante não sai dali porque acha que está amarrado, não sabe a força que tem. E o São Paulo foi meio que utilizado por isso, por incompetência de gente que está lá, passou por lá, mas de vez em quando a gente não percebe a força que tem, né, Muricy?
assim, no São Paulo, antigamente era exemplo para estrutura, exemplo de título e tudo, né? E aí eu acho que se acomodou um pouco nisso, né? Parou um pouco, parou no tempo, e aí os adversários, o adversário vieram atropelando, ou seja, todo mundo se preparando, construindo estádio, né? Modificando as estruturas, copiaram muito o São Paulo, né? O São Paulo se acomodou um pouco, e aí quando você quer acordar, já é difícil, entendeu? Em relação até ao próprio Rogério Ceni, eu posso falar uma coisa, ou seja, eu acho que ele teria que ter um cara experiente do lado dele, isso eu acho, porque ele realmente vai ser um bom treinador, como você falou, só que tem pouca experiência, e nessa pouca experiência ele devia ter trazido um cara experiente do lado dele, para deixar ele mais tranquilo, para dar algumas dicas, porque é importante demais a gente ter pessoas assim, né? Eu tive minha vida toda Parreira, tive Pelé, tive Minelli, só tive cara bom do lado, aprendi muito com esses caras, cara que eu queria aprender muito, né? Abrir mão, às vezes, de sair de São Paulo de contratos bons, porque eu queria ficar com eles, entendeu? Então, isso para mim foi um investimento muito bom. E passei por várias categorias, como você tem razão, né? Mas eu acho que é isso. São Paulo tem que saber que todo mundo mudou, que os clubes, os concorrentes mudaram para melhor, né? Então, tem que voltar ao que era antigamente. Ou seja, muito planejamento, que eu acho que isso também foi uma coisa que o coordenador tem que ter um coordenador, sim, um coordenador profissional, que possa fazer esse planejamento, que a gente percebe que não deu certo porque se trocou muitos jogadores, né? Vender jogadores não tem como, porque os jogadores forçam para sair mesmo e vai embora, querem ganhar seu dinheiro. Mas o problema é na reposição, quando você tem que repor, é aí que está o segredo, entendeu? Então pode ser que foi um erro de estratégia aí, e por isso que aí vai ter que ter um profissional, né, nessa área, né? Então o São Paulo tem que voltar ao que sempre foi, ou seja, voltar a se organizar, voltar as pessoas, né, a pensar muito no São Paulo. Às vezes a gente percebe que existem diferenças, né? Isso não pode ter, né, num clube, né? Tem que se pensar em uma única coisa que é o São Paulo, né? E é por isso que eu dei essa dica, se ele querer ajudar, né? Claro que não posso estar na rotina do dia a dia, não posso. Mas eu acho que assim, senão vai ser difícil sair desse buraco, ou seja, porque desde cima, né? Desde o planejamento até vai passando por jogadores sem tranquilidade. Isso é difícil dentro do campo o cara reverter, né? Mas a gente espera, a gente torce, São Paulo tem time para isso, tem camisa, tem torcida, né? Tem estrutura para mudar esse panorama, né? A grande honra da minha vida foi mesmo trabalhar com esportes. E sempre vai ser. Mas o que mais me deixou emocionado, além de conhecer Luciano, além de conhecer Silvio Luiz, foi quando eu conheci os caras que jogavam futebol e que eu venerava e que de repente os caras estavam comentando um jogo que eu estava fazendo reportagem. Chegava quase que a chorar em campo. E entendo pouco de futebol, mas o pouco que eu entendo, porque eu tive aulas com esses professores, alguns eu vou falar, outros não cabem aqui, mas, por exemplo, eu fiz jogo com Rivelino, com Pelé, com Zico, fiz jogo com Sócrates, fiz jogo com Tostão, fiz jogo com Romário, acho que eu nunca trabalhei. Eu vi uma entrevista do Tostão com o Romário uma vez, que foi uma coisa impressionante. Foi em Santa Cruz de La Sierra, na concentração, acho que da Seleção Brasileira, coisa assim. O Tostão perguntou assim pro Romário, o Muricy, o Tostão perguntou pro Romário assim, o Romário, como é que você faz gol com tanta facilidade? Aí o Romário falou assim, peixe, tu vem perguntar pra mim como é que eu faço gol, pô. Você vem perguntar pra mim como é que eu faço gol. Então, uma coisa, gênio, os dois gênios conversando. Gerson, Rivelino, mas eu trabalhei com tanta gente boa, Mário Sérgio. Você ficava assim na beira do gramado e enquanto você via o jogo, você estava tendo uma aula de comentário ali atrás. Eu achava isso magnífico. Tem pessoas que têm posições opostas, que acham... Eu falava, gente, como é que você quer pedir para o Pelé fazer uma faculdade de jornalismo para ele falar de futebol? É difícil, é complicado, não pode, isso é uma heresia. Eu sempre achei muito legal essa iniciativa do Luciano, botar ex-atletas, mesmo porque quando a carreira acaba, o sujeito perde o chão, o cara não tem onde ir, e são caras gênios, acima... de qualquer suspeita, acima de...
O Pelé mesmo, o Pelé não sabe o que ele fala, porque quando o Romário diz que o Pelé é um poeta quando fica quieto e tal, mas o Pelé foi o Pelé, pô, a gente tem que respeitar tudo que o Pelé fala. Às vezes alguns têm uma condição de expressão melhor que a dos outros, mas todos eles são gênios e entendem muito mais do que qualquer pessoa que não jogou bola o que é um sistema de jogo, entendeu? Tem cara que nunca jogou, o Parreira, mas não dá para comparar o Parreira com o Telê, que jogou bola e jogou muita bola. Tem alguns caras que sabem se expressar, outros não. Mas isso era uma felicidade enorme. Do outro lado da história, como é que você se sente, Muricy, agora como comentarista e trabalhando com jornalistas? Você que nas entrevistas não tinha muita paciência com os caras, eu achava mó barato as entrevistas do Muricy. Mas agora trabalhando como jornalista, com jornalistas, como é que é esse outro lado da história para você, Muricy? Bom, primeiro que como eles, nas coletivas, eu acho que não é aquelas coisas sem graça que eu não gostava dos caras fazem hoje, ou faziam, eu respondi o que eu achava, eu nunca ia preparado para uma coletiva, não. Eu tinha a minha maneira de responder, tinha personalidade, mas nunca querendo ofender ninguém, ou seja, agora eu estou como comentarista, fui convidado, nunca pensei em ser comentarista, acontece que a Sport TV achou que podia dar certo, né? Estou gostando, ou seja, o que mais me está deixando satisfeito, eu sou muito bem tratado no meio, entendeu? Então, eu tenho liberdade para falar o que eu acho, entendeu? Isso para mim é fundamental, né? Ninguém me diz para mim falar isso ou aquilo, porque senão também nem aceitaria, né? Então está sendo muito legal, menos estressante, né? A gente não perde jogo, né? Também, né, Datena? Estou menos invicto, mais um ano estou invicto também. Então essas coisas que estão me deixando feliz, né? Essa é ótima. Está invicto há quanto tempo, Muricy? Estou mais ou menos um ano e pouco invicto, não perco um jogo de jeito nenhum. Isso é bom, né? Lá em cima no ar-condicionado é bom demais, cara. Mas, sabe, tô contente, é uma nova fase da minha vida, fazendo alguma coisa diferente, estou aprendendo coisas demais, os caras estão me ensinando muito, né, os jornalistas que são da Sport TV, e jornalistas mesmo, né, que são formados, estão me ensinando demais, eu tô feliz. Você percebe que os caras entendem de futebol, Muricy? Não, entende, tem gente que sabe de futebol, cara. Acontece que você vê quando o cara sabe de futebol, quando a gente tá assim no dia a dia, assim, vamos jantar e tudo, você vê ali realmente os caras falam o que é realmente futebol ali, né? Porque na televisão o cara tem que tomar cuidado com as palavras tudo, mas ali a gente percebe quem sabe de futebol. E tem gente que sabe sim, com certeza sabe. Muricy, eu podia ficar aqui o dia inteiro te entrevistando, que você é um amigo. Eu me lembro que eu vou te fazer mais uma pergunta e depois eu vou te pedir uma coisa. Eu não sou pidão, mas eu vou pedir. O detalhe é o seguinte, eu me lembro que essa última vez que nós tivemos no Fausto, acho que na mesma mesa que a gente estava o Rivelino. Você estava sentado do lado oposto, o Rivelino do lado de cá. E o Rivelino é uma figuraça. E você, esses caras ficam falando desses lances do... O cara dá um chapéu hoje e tal. Aí ele me mostrou um elástico que ele deu num clássico do Rio de Janeiro, que ele mete uma caneta, não sei, em alguém e tal, e pá. Ele falou assim, me mandaram isso aqui hoje. E é verdade, mas poucas vezes você vê esses gênios, como o Rivelino, que é outro cara genial, fantástico, falando deles mesmos, né? Mas eu estava numa mesa que nós estávamos o Muricy, o Rivelino, fora os jornalistas, e o Oscarzão do basquete. E numa outra mesa lá atrás, acho que estava o Guga. Então, essas reuniões do Fausto, que é uma figura extraordinária. O Fausto Silva é um grande apresentador, foi repórter, eu trabalhei com ele como repórter em outras emissoras, mas sempre trabalhávamos juntos. Ele chegou um dia do Corinthians e falou assim, o Datena, eu recebi uma proposta, acho que era para ir para, não sei se era na Band ou a Record, para fazer um programa diferente. Falei, você vai arrebentar, e arrebentou mesmo. O Fausto é um cara muito legal. E acho que eu ouvi ele falar alguma coisa. O Fausto teve influência dessa sua ida para a TV ou não, Muricy? Ele te deu essa dica ou não? Não, então, quando eu fui convidado, né, ele, como você sabe, né, é quase um amigo, é quase um irmão, né, a gente está sempre junto, né, a gente sempre troca muitas ideias, e quando eu tive o convite, a primeira pessoa que eu procurei, assim, eu tenho, assim, liberdade de falar, e ainda mais ele lá da Globo e tudo, foi o Fausto, ou seja, para me dar uma dica, que ele achava se eu deveria aceitar ou não, entendeu? Porque, eu não vou entrar num lugar só pelo lado financeiro, eu tenho que estar num lugar que eu possa dar certo, né? Então ele me incentivou, me deu algumas dicas, entendeu? Então eu ouvi bastante o Fausto e continuo ouvindo, né? Porque a gente está sempre junto, né?
Legal. O Garrafa, você já deu aquela camisa do Corinthians que eu mandei você dar ou não? Sim, já está. E você não recebeu o dinheiro até agora. Não, então ainda você vai não. você vai ter outra incumbência de pegar o dinheiro hoje, você vai pegar a camisa do São Paulo e pedir para o Muricy assinar, você vai conseguir essa assinatura do Muricy, ele vai te dar um endereço que você possa procurá-lo sem incomodá-lo. O Muricy vai assinar essa camisa e nós vamos dar para o Agostinho Teixeira. Tá bom, Guto? Meu Deus do céu, aí você precisa me preparar psicologicamente. Bom, primeiro, bom dia, Muricy. Eu sou São Paulino, né? O Datena não explica as coisas, então eu vou te falar. O Muricy é um patrimônio nosso, né? O Muricy é um patrimônio do São Paulo. Ele dirigiu outros times e tal, mas a gente sabe que o coração do Muricy é tricolor e por isso ele tá fazendo isso, porque poucos fariam o que o Muricy fez em 2013, naquela roubada, né, que ele salvou, foi o Muricy que salvou o São Paulo, e eu tenho certeza, ouvindo o Muricy agora, eu tava muito desanimado mesmo, mas ouvindo o Muricy agora, eu tenho certeza que o São Paulo não cai. Pelo Muricy. Em 2013, eu fiz uma promessa, né? Que torcedor tem isso, né, Muricy? A gente se envolve mesmo. É o que você falou, alguns jogadores não percebem o tamanho que é isso, né? E a gente sofre com essa situação, né? Então, assim, eu espero que você receba isso como uma homenagem, e foi mesmo. Eu tenho um cachorrinho hoje em casa que é a minha paixão, que se chama Muricy. Em sua homenagem. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Eu tenho adoração pro cachorro, eu adoro o cachorro. Então. Fiquei feliz. Então. E eu, assim, receber uma camisa sua, para além do que é torcer pro São Paulo, eu torço por pessoas, né? Acho que pessoas é que fazem o time grande. O São Paulo é grande hoje por pessoas, e o Datena citou algumas delas, né? E o São Paulo deve muito a você, Muricy. Você sabe disso, né? O torcedor sabe disso. Então, quando você entrava em campo e a torcida gritava, Muricy, isso é para poucos. Isso é para quase muito poucos mesmo. São pouquíssimos que têm esse privilégio e merecido no seu caso. Então, que Deus te abençoe. E eu só quero te agradecer por tudo aí, pelo que você vai fazer ainda mais. Acho que o São Paulo de hoje não merece. O São Paulo de hoje, essa estudo não merece o Muricy. Mas o Muricy, grande como ele é, tenho certeza, viu, Datena, que vai salvar o tricolor, e eu te agradeço de coração, viu, Datena? Bom, essa camisa vai ser endereçada ao Agostinho, porque ele é apaixonado mesmo por futebol, ele ama futebol e tal. É diferente, eu não sei se porque eu trabalhei muito tempo dentro do campo, eu sou corintiano, mas não de acompanhar jogos mais. Eu fiquei muito feliz quando encontrei esse menino Carille lá em Goiás e vi o elenco do Corinthians, um elenco simples. Eu fiquei muito feliz, eu achava que o futebol tinha mudado totalmente, que antigamente a gente era muito mais amigo. Antes até do Muricy, na época do Tele, eu era amigo do Tele, eu gostava de estar perto do Tele, eu venerava o Tele, a gente brigava pra caramba, porque a gente tinha personalidades parecidas, não digo iguais, mas eu adorava o Tele. O seu Tele morreu também gostando de mim, entendeu? Então era coisa diferente, e assim era com todo mundo, com jogadores e tal. Não tinha esse negócio de conferência de imprensa, não tinha nada disso não, o cara parar e botar publicidade atrás. Acabava o treino, entrava todo mundo dentro do treino, antes do treino a gente se reunia no treino e tal, era muito legal, era diferente. Por isso que talvez a gente tenha amizade até hoje. Muricy, eu lembro dele jogando dentro de leite ainda, né? A gente mais ou menos que é contemporâneo, eu devo ser um pouco mais velho que o Muricy, eu já fiz 60. Eu sou mais velho que você, eu tenho 61. Eu achava que você fosse mais novo, pelo menos parece. Agora, o Muricy também, repito, é uma emoção fazer entrevista com o Muricy, porque ele não é um entrevistado, ele é meu ídolo e é uma das referências que eu tenho na minha vida como um grande ser humano, um cara fantástico, um cara maravilhoso e que eu tive o prazer de entrevistar agora e que eu espero que Deus continue protegendo durante muitos e muitos anos. Parabéns pela esposa que você tem, pela família que você tem, mas a sua esposa particularmente, como a minha me salvou, a sua te salvou, e eu sou muito grato a ela e acredito que pessoas especiais vêm na nossa vida para nos ajudar a completar todos os defeitos que a gente tem, para fazer com que esses defeitos sejam minimizados. Muricy, meu irmão, é um prazer enorme falar com você. O Garrafa vai te mandar essa camisa, não vamos te atrapalhar, para você assinar para o Agostinho, que eu sei que ele adora você de paixão. Tá bom, Muricy? Obrigado, Datena, é um prazer falar com você.
O nome da minha esposa é Roseli, uma pessoa que eu amo desde pequenininha, e estamos juntos até hoje. Estou feliz com ela. Ela, somente como você falou, salvou minha vida. Estou muito bem de saúde agora. E, quando quiser, me liga, que pô, é o maior prazer falar com você, porque a gente é verdadeiro, né? A gente fica aqui até amanhã falando, né? Porque a gente tem tanta coisa, né, para falar, mas não vai faltar oportunidade. Quem sabe a gente Vamos marcar com o Fausto. Vamos ver se o Fausto recebe a gente lá na casa dele, que é um lugar muito legal pra gente ir. Tá bom? Vamos, tá bom? Abraço grande.